Glória a Deus. O verso 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Olha para quem está ao seu lado e fala para ele assim: a verdade sobre Deus. Agora fala bem forte: a verdade sobre Deus. Antes de eu começar a falar, eu queria falar duas frases para você de duas pessoas. Uma delas é de Albert Einstein, que diz o seguinte: um pouco de ciência afasta as pessoas de Deus, mas muita ciência pura nos aproxima do Criador. Teilhard de Chardin diz assim: não somos seres humanos procurando uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais procurando uma experiência humana. Meus amados, essa noite eu vim falar para vocês sobre a verdade sobre Deus. Quem é o Senhor? Talvez se eu perguntasse para alguns aqui, e se eu descesse com o microfone e perguntasse, Marcos, para algumas pessoas dizendo: quem é Deus para você? A pessoa diria: Wesley, Ele é um Senhor que está sentado no trono com o chicote nas mãos, governando a terra para lá e para cá. Outros poderiam dizer: eu acho que ele parece com o Papai Noel, aquela barba daquele tamanho e direcionando as pessoas dessa forma. Outros poderiam dizer: Dilson, ele é uma luz, ele é um poder, ele é uma coisa. Mas a verdade é que eu queria falar contigo essa noite é: quem é o Senhor para nós? A verdade sobre Ele. E antes de falarmos sobre a verdade de Deus, de quem é Deus PH de fato, eu queria falar alguns mitos que foram criados, Débora, acerca de quem é Deus. Porque nós ouvimos alguns mitos, Rodrigo, acerca de quem é o Senhor. E o mito, a palavra mito, no seu sentido de origem, ela é uma palavra grega, mitos, e o mito é uma narrativa de caráter simbólico. O mito é a mais antiga forma de conhecimento, de consciência existencial e ao mesmo tempo de representação religiosa, sobre a origem do mundo, sobre os fenômenos naturais e a vida humana. Na maioria das vezes, o termo refere-se especificamente aos relatos das civilizações antigas, organizados e constituem uma mitologia. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar da mitologia grega, a mitologia romana. E com base nisso, algumas coisas foram criadas. Por exemplo, quebre os mitos do sofrimento, quebre os mitos da dor, vença os mitos da desesperança. Agora deixa o pastor aqui te falar uma coisa, e eu quero que você tire uma conclusão somente no final dessa mensagem. Há coisas que acontecem em nossa vida, que a maneira como nós interpretamos, determinará se você será uma pessoa amargurada ou uma pessoa melhor. Nós temos visto também que nesse particular, as coisas que nós cremos fazem a diferença. Nós somos expostos a alguns mitos que o mundo tem ensinado a gente. Por exemplo, você já deve ter escutado um mito sobre você. Alguém falou para você: cara, quando eu te via, eu achava você insuportável. Eu não conseguia ficar perto de você. Cara, mas depois que eu conversei com você, você é até legal. Até legal. Até. Não é muito, mais ou menos. Até legal. Então, é um mito sobre você. Por exemplo, o mito sobre a vida. Você já deve ter ouvido falar algum mito a respeito da vida, que você falou: não, isso aí é mito, cara. Por exemplo, manga com leite é mito. Quem aqui já ouviu que vai morrer se tomar manga com leite? Eu também. E tem gente que faz suco de manga com leite. Aí, não, manga com leite é mito. Tá bom, põe água e leite condensado. Leite, manga e maracujá, a pastora falou aqui. Ó. Então a gente vai escutando alguns mitos. Mitos acerca do futuro. Hoje nós vamos observar alguns mitos acerca de Deus. Pois a maneira como você vê a Deus realmente afeta a maneira como você vai ver a si mesmo. Você e eu fomos feitos à imagem de Deus, e se você tiver uma imagem distorcida de Deus, você terá uma imagem distorcida de você mesmo. Então, como Deus realmente é, pastor? Quando Jesus veio ao mundo, Ele destruiu todos os mitos, todos os conceitos errôneos e todos os estereótipos acerca de Deus, Jesus quebrou. Até aquele ponto
Deus tinha sido visto primariamente como alguém que está distante, afastado, que é poderoso, mas não está próximo e nem busca contato pessoal. Até o momento que Jesus pisa a terra, anda como eu e você, veste as mesmas roupas que nós, come a mesma comida que a gente, e se aproxima de nós dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Jesus entre nós quebrou com a sua vida todos esses mitos. E Jesus ensinou que a maneira primária como podemos pensar sobre Deus é pensar nele como um pai. Olha aqui para mim. Inclusive, Jesus usou o termo pai mais de 150 vezes na Bíblia. Agora, eu não sei a forma que você se relacionou com seu pai. Desliga o celular. Você está num culto. Eu vou começar a ser chato com isso, gente. Você está num culto. Já deu. A gente já falou sobre isso. No Vingadores, 4h30 de filme, você não escuta um celular tocando. E aqui dentro da igreja, essa palhaçada toda vez. Então desliga o celular, bota em modo avião. Você está em um culto. Respeita a presença de Deus que está no culto. Não é a mim, não. A mim você pode faltar o respeito se você quiser, mas respeite a presença de Deus. Então, deixa eu continuar a mensagem. Você precisa entender que o seu pai, por melhor que ele foi, ele errou contigo. Irmão, eu sou pai. Quem aqui é pai? Levanta a mão, deixa eu ver. Todos nós que somos pais, em algum momento excedemos Orlando com o filho. Ou a gente bateu mais do que deveria. Ou a gente brigou, Wesley, mais do que deveria. Ou falamos uma palavra que desagradou nossos filhos. Por quê? Porque a gente como pai, muitas vezes tentando acertar, Bruno, a gente foi mais incisivo do que deveria. E aí, Juan, a gente pega a figura, Anderson, do pai terreno e transferimos ela para o pai celestial, que não tem as mesmas necessidades que nós como pai temos. Então é para você desvencilhar a figura paterna que você teve e entender que Deus é o nosso pai celestial e Ele é o nosso pai que está nos céus. E Ele não é como seu pai, Ele não é como a mim. Eu posso ter sido o melhor pai para minhas filhas, mas em algum momento eu também errei com elas. E em algum momento elas vão ter que buscar cura para a vida na paternidade delas em algum momento, porque nós falhamos. Deus não é como nós, irmão. Deus não tem as mesmas necessidades que nós temos. O problema com isso é que para muitas pessoas, a ideia de pai, para pai não é um termo positivo. Por exemplo, você já deve ter assistido o filme A Cabana. O menino teve um problema com quem? Com o pai. Se Deus se apresenta para aquele rapaz como um homem, um pai, o que aquele cara ia dizer, Edilson? Jamais, eu não quero falar com você não, você só me maltratou. É por isso que no filme a figura de Deus aparece como uma mulher, e eu não estou entrando aqui, ai meu pastor, o filme é espírito, o filme é isso. Para de chatice, irmão, e presta como Deus trabalhou na sua multiforme graça para se apresentar para aquela pessoa. E talvez, para você não é um termo positivo a paternidade. E muitas pessoas, elas pensam acerca de um pai que está afastado, distante, que não se interessa, que não se importa. As pessoas pensam, talvez, em um pai que não estava lá quando elas mais precisaram. Quando precisava de me defender, o meu pai não se apresentou. E aí você transferiu essa responsabilidade para Deus, dizendo, quando eu precisava de Deus como pai, Ele também não se apresentou para mim. É diante disso, a pergunta que realmente importa essa noite é o seguinte: que tipo de pai é Deus? Como Ele realmente é? Se você tem uma concepção errada sobre como Deus realmente é, você se descobre a si mesmo se preocupando acerca de coisas que não precisava se preocupar, pois você não sabe como Deus é. Nós acabamos descobrindo e sentindo culpas em situações nas quais a gente nunca deveria sentir. Se você se desconsidera a si mesmo carregando fardos e medos que não deveria carregar, tudo por causa da concepção errada de como Deus realmente é. E geralmente as pessoas pensam assim, bem, eu não creio em Deus.
em muitos casos, as pessoas não creem em alguns mitos comuns sobre Deus. E essa noite eu queria falar sobre alguns mitos. Desmistificar algumas coisas aqui. E eu sugiro que você anote o que eu estou pregando, porque é um conteúdo um tanto quanto extenso, e eu queria que você prestasse atenção aqui em mim. Porque o que o diabo quer é fazer você roubar sua atenção do culto e não entender a parte que precisava de cura na tua vida. Alguns têm muitos mitos, mas eu anotei 4 que são os mais comuns que a gente olha. Por exemplo, primeiro mito. Primeiro mito que certamente, irmão, certamente todos nós aqui já escutamos em algum momento da nossa vida. Qual é, pastor? Deus é injusto. Irmão, em algum momento, você deve ter ouvido alguém dizer o seguinte: aquele filho que foi abusado por um pai, que foi maltratado por um padrasto, que sofreu de algum tio, que foi abusado de alguma situação, você ouviu alguém dizendo: onde estava Deus aí? Deus é injusto. Uma mulher que foi morta por um homem, de um feminicídio, alguma coisa, você olhar e dizer: olha, Deus foi injusto, por que Deus não salvou essa mulher? Nós olhamos para isso. As pessoas olham para a gente que é cristão, porque, gente, no mundo há muitas verdades. Como eu falei pela manhã e agora à tarde, a verdade, irmão, foi relativizada. Nós relativizamos a verdade. Porém, para a gente que é cristão, a verdade é uma pessoa que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não tem como a gente falar: eu não conheço a verdade. Você conhece a verdade e ela é Jesus de Nazaré. Então nós não temos se você olhar para o meu jeito de criar filhos, você falar: não é a verdade desse jeito. Se o Wesley olhar para o Yuri, eu vou dizer: não é a verdade o jeito que o Wesley cria, porque a verdade foi relativizada. Mas a verdade é uma pessoa e a verdade é Jesus. E a gente não tem como debater sobre isso, mas nós olhamos e pensamos: Deus é injusto. É o primeiro mito que a gente olha. O segundo mito, Marcos, Guilherme, que a gente vê é o seguinte: Deus é indigno de confiança. Eu não devo confiar em Deus. Terceiro mito que a gente vê é o seguinte: Deus não se importa comigo. Deus não está nem aí para mim. E um quarto mito é o seguinte: é impossível agradar a Deus. Se você cair num desses mitos, certamente ele roubará muito da felicidade na sua vida. Pastor, como é que eu quebro um mito impondo uma verdade sobre ele? Como é que eu desfaço um mito, pastor, falando uma verdade sobre ele? Como é que eu venço uma mentira apresentando uma verdade? Então hoje eu quero falhar e eu quero olhar com vocês, eu quero falar para vocês o seguinte: que todos esses mitos da injustiça, de indigno de confiança, que não se importa comigo, que é impossível agradá-lo, que todos esses mitos a gente aplique à verdade de Deus. E para combater um mito, só a verdade da palavra que tem poder de quebrar. Então eu queria comparar com vocês o que Jesus disse sobre Deus, porque Ele nos revelou quem é o Senhor. E essa noite, para mais fácil entendimento, para que a gente tenha clareza no que eu vou falar e tenha facilidade com o assunto, a versão da Bíblia que eu vou usar com vocês é a NBLH, que é a nova Bíblia na linguagem de hoje, e a NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje, que ela é uma tradução mais contemporânea. E ela diz assim, em João 1,18: ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único, que é o mesmo que Deus e está perto do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Mediante esse texto de que Jesus apresentou quem é o Pai, vamos quebrar alguns mitos acerca do Senhor. E o primeiro mito que eu queria quebrar com você é o seguinte: o primeiro mito: Deus é injusto. Fala comigo: Deus é injusto. O primeiro mito que eu queria quebrar com vocês é esse: Deus é injusto. Observe o texto de Gênesis capítulo 2, o verso 16, diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Cadê os homens aí? Dá uma glória a Deus, homem. Fica de pé, homem, aí, em nome de Jesus. Faz assim comigo, fica assim, ó, faz de pé, faz assim, ó.
Fala para um homem que está perto de você. Você agora é uma árvore. Amém? Sem folha. Os careca é sem folha. Mas tem fruto, amigo. Calma que tem fruto. Calma. Tem fruto. Só não tem folha. Ó, faz assim comigo. Fala para ele. Você é uma árvore. Irmão, olha para o lado aí o tanto de árvore que tem. Eu sou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu sou melhor que vocês. Tá bom? Tô brincando. O que Deus falou? Come de qualquer fruto. Mas dessa aqui não. Foi isso que Deus falou, sim ou não? Olha o tanto de árvore que tinha para Adão e Eva comer. Mas ele disse o que, PH? Pode comer qualquer uma. Mas a que está no centro do jardim, não. Pode sentar. Obrigado. Foi só para você levantar para quebrar o... Olha aqui para mim. No capítulo 2, Deus diz isso. Satanás surge no capítulo 3 e diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Você percebeu a mudança aqui ou não? Você pode ver o que foi que Satanás fez? Satanás pegou todas as árvores e disse o seguinte: vocês não podem comer nenhuma. O que ele está fazendo? Ele está trocando a verdade por uma mentira. Ele reverte a verdade. Sabor. Sabor energético. Satanás está trocando o sabor do energético. Estou brincando. Por que eu lembro dessas coisas na hora do culto, cara? O que Satanás fez? Ele reverteu a verdade. Deus disse o seguinte: você pode comer qualquer uma, mas daquela lá não. Satanás aparece, Paulinho, e diz assim: ó, você não pode comer nenhuma, você não pode comer nada. Gente, deixa eu te falar. Deus tinha dito o seguinte: apenas uma coisa que vocês não podem comer. E Satanás diz assim, ó: não, Deus está dizendo que vocês não podem comer nada. Gente, o diabo inverteu as coisas. Presta atenção, olha aqui para mim. Ele está tentando fazer parecer injusto. Deus parecer injusto. Ele chamou Eva e disse para Eva nas entrelinhas o seguinte: Júlio, peraí, Deus te põe nesse jardim com um monte de árvore, com um monte de comida boa, com um monte de coisa boa, e diz para você: não coma nada. Deus então é um sádico. O que é um sádico, gente? É alguém que se contenta com o desprazer do outro. Alguém que fala, cara, não tem apatia por ele. Satanás está chamando Eva e está dizendo o seguinte: Deus falou para vocês, não come nada. É como se Deus estivesse dizendo, você não vai fazer isso aqui. Gente, esse é um velho mito e muitas pessoas ainda caem nele no dia de hoje. Nós que somos pais, você já teve um filho para que você disse algo parecido com isso? Por exemplo, você disse para ele assim: menino, quando você for andar de bicicleta, todas as vezes que você for andar de bicicleta, você põe um capacete. Aí a criança entende o seguinte: eu quero que você use o capacete, porque é a sua proteção. Aí o menino anda em casa de capacete, sai para a rua de capacete, vai na escola de capacete e fala: mas não foi isso que eu pedi. Ou talvez você tenha um filho mais velho e aí você diz para ele o seguinte: tu vai dar um rolê, vai, 11 horas em casa. Aí o filho, inevitavelmente o filho olha para você e diz assim: ah, então o senhor não vai permitir que eu me divirta. Não, velho, eu não disse que não é para você ir. Eu disse que você pode ir, mas 11 horas você esteja em casa. Aí o filho olha e fala: você está proibindo todo mundo, está me proibindo, está proibindo tudo eu fazer, eu não posso fazer nada. Você apenas diz para ele: eu não quero que você faça apenas uma coisa. O quê? Chegar depois de 11. Até 11 horas você pode fazer o que você quiser. E aí o menino diz assim: não é razoável que existe algum limite para mim? Eu não tenho que ter limite. Quando você olha para a verdade de Deus como um pai, e quem não teve uma figura paterna presente, ele tem dificuldade com alguns limites. O que é o pai
na psicologia. O que é o pai na criação de uma criança? Pai é aquele que põe o pé. Olha para mim. Pai é aquele que põe, ele fala, não vai. Até aqui só. Se você tem filhos, você vai ver, a mulher entra em casa e ela entra falando, vocês vão me matar, vocês vão me deixar louca, essa casa é uma bagunça, não sei o quê. E as crianças ficam olhando para ela rindo. O pai fala, levanta todo mundo, sai catando as coisas. As crianças some no mundo. Porque o pai é esse que fala, não vai, é só até aqui, você não vai passar daqui. E a nossa dificuldade é porque é o seguinte, nós olhamos para Deus como olhamos para o pai e pensamos o seguinte, você é um estraga-prazer. Você é muito restrito. Eu não deveria dar atenção a você, porque não deveria haver nenhuma restrição na minha vida. E aí, nós como pais, se colocamos limite para os filhos, é porque nós estamos dizendo o seguinte, eu te amo e eu não quero que você passe daqui, porque você vai se estrepar se você passar daqui. É o pai que chega no filho e diz para ele o seguinte, eu vou te dar uma bicicleta. Não sai correndo, sai primeiro batendo assim o pé, daqui a pouco você pedala devagar, aí o menino pega, sobe na descida da casa e desce a milhão, cai e se estrepa todo. Foi isso que você pediu para ele fazer? Não. Você pôs um limite, mas ele fez o quê? Eu quero viver sem limites. Deus é esse pai. Agora, pelo problema que nós tivemos com a paternidade, nós tratamos Deus da mesma maneira. Deus tem nos concedido tantas dádivas, mas quando Ele põe uma restrição naquilo que concede a gente diz assim, o Senhor não é justo. O Senhor não está sendo razoável. Não deveria haver nenhuma limitação para nós. Irmão, nas entrelinhas é isso que a serpente estava falando para Eva. Vocês tinham que comer tudo, tinham que fazer o que vocês quisessem. Deus colocou vocês aqui, agora vai fazer isso? Na verdade, gente, Deus não é injusto. Escreva isso, você que está anotando. A Bíblia e a verdade bíblica é o seguinte, Deus é um pai compassivo. Deus não é injusto, Deus é um pai compassivo. O Salmo de número 145 diz o seguinte, o Eterno é bondoso para com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Isso significa que Ele é motivado pelo amor. Tudo o que Deus faz, até mesmo quando Ele diz não a determinadas coisas, Ele faz por amor a você. Você acha que o pai diz não para um filho porque quer o mal dele? Provavelmente em algum momento da sua vida, que você já cresceu, não na adolescência, não na juventude, mas que você cresceu e você disse assim, cara, uma vez meu pai falou não para mim, hoje eu entendo porque ele disse não. Porque você amadureceu e avançou e cresceu. Deus é amoroso, é gentil, é generoso. Tudo que Deus faz por nós é fruto da sua compaixão, porque Ele nos ama. Tudo que você tem é uma dádiva de Deus. Inclusive, se não fosse por Ele, você não teria nada e muito menos estaria vivo. Então, tudo o que você tem na vida é uma dádiva de Deus. Agora preste atenção. Olha aqui para mim. Eu quero que você aproveite essas dádivas, mas eu não quero que você abuse delas. Eu não quero que você use elas de maneira errada, porque você acabará se machucando. Você acabará se dando mal. Preste atenção. Por exemplo, a água é uma dádiva de Deus, sim ou não? Sim ou não, Nancy? Você consegue viver sem água? Não. Aliás, 60 a 70% do nosso corpo é de água. Então, se você não tivesse água, você murcharia, Rosa de Saron. A água é uma dádiva de Deus. Se ela for usada de maneira errada, ela é bênção ou maldição? Por exemplo, quem aqui não sabe nadar? Levanta a mão para me ver. Quem não sabe nadar? Se eu te empurrar numa piscina de 2 metros, o que você vai fazer? A água foi bênção para você? Por quê? Porque você vai morrer. Mas peraí, Alberto, água não é vida? Água não é boa?
Água não é bênção, gente? Mas e se você cair na piscina e não souber nadar? For ruim. Vamos mais. O fogo. O fogo é uma dádiva de Deus, sim ou não? O fogo aquece, ilumina, cria um ambiente aconchegante. Mas o fogo fora de controle, usado da maneira errada, ele pode queimar você, sim ou não? Mas não é uma dádiva de Deus o fogo, gente? Mas fora de controle, ele vai queimar você. Então é bênção ou é maldição? Vamos mais. Por exemplo, a comida. A comida usada de maneira errada, ela é bênção ou maldição? E, ó, gente, nada contra vegano, você seja o que você quiser. Mas Deus não falou para Noé, faz uma horta e planta alface, tomate, cebola. Ele falou, põe os bichos aí dentro, mata e come. Ah, faz churrasco. Nada contra você que é vegano. Nada contra. Mas o ser humano precisa de proteína para viver. Não é de alface. A carne de soja. Faz você o churrasco de pimentão, de coisa. Eu quero é carne para fazer lá. Deus não falou para Noé, Noé, faz uma arca, coloca aí uma horta, planta alface, tomate, cebola. Deus falou, põe uma vaca aí dentro, quando nascer, ó, tchan, e churrasco para cima. Agora, se nós não tomarmos cuidado, a comida se torna bênção ou maldição? Se você comer mais do que aguenta, vai passar mal, vai virar glutonaria, e aí deu ruim. Vamos mais. O sexo é uma dádiva de Deus, sim ou não? Uma vez eu estava num acampamento de jovens pregando, eu falei, você acha que Deus chegou no seu órgão genital e parou? Quem criou? Eu falei, o órgão masculino ou o órgão feminino? Eu estava só com um jovem, aí o menino falou, o diabo. Eu falei, sai daqui, vai embora, levanta ele, tira ele, vai, põe ele para fora. O menino gritou, Marcão, o Satanás. Eu falei, põe ele para fora, tira ele, tira ele. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que ficou até mais atento quando falou essa palavra, mas presta atenção. O sexo é uma dádiva de Deus. Se ele for usado da maneira errada, é bênção ou maldição? Agora o que acontece? A gente olha para tudo isso e pensa assim, Deus é injusto. Porque Deus nos dá atração sexual, os desejos fortes, mas aí Deus pega e fala, é só até aqui. Para passar daqui, tu tem que pagar uma conta alta e passar uma mulher para o teu nome, porque quem gosta de barata é outra pessoa, a mulher gosta de coisa cara. Ela não gosta de baratinha, baratinho, não gosta. Deus fala, para você desfrutar dessa bênção, é até aqui, daqui passou, tem que ter uma dívida alta para pagar e uma mulher no teu nome. Deus fez o quê? Eu vou impor um limite. Aí você pensa, mas não deveria haver limite. Deveria usar meus impulsos sexuais da maneira como eu bem entendesse. Não sei se eu falo. Eu estou bloqueando umas pessoas, porque posto umas roupas, vai na praia e quer mostrar o que não deve. Você é crente. Na praia também. Pastor, então eu tenho que ir de roupa na praia? É isso que eu falei? Não, você precisa ir comportado. E não precisa postar para ninguém ver. Você não está à venda. Você já pagaram um preço por você. Porque talvez a sua cabeça pense, eu não deve ter limite, eu devo fazer o que eu quero. Irmão, isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. Eu estou com vontade de falar umas paradas, mas vão achar que eu estou mandando recado. Eu não estou mandando recado não, irmão. Presta atenção. Você posta uma foto nada a ver lá no Instagram, você vem me cantar aqui, vai me ficar lá na porta, você acha mesmo que o homem vai ver e vai falar, nossa, hein, aquela fotinha, gente. Você posta uma foto nada a ver lá no Instagram, aí você vem cantar no louvor, você acha que o cara vai ficar olhando e falando, Aí vai falar, o homem que está olhando errado. Não é só homem que olha errado, não.
O pedófilo também olha errado. O abusador também olha errado. Ah, pastor, vou te bloquear para você não ver meu story. Tá bom, irmão, Deus viu. Na verdade, eu já bloqueio, porque quando eu falo, não quero mais, eu não preciso ver isso, a pessoa entra lá e fala, o pastor me segue. Eu te sigo, mas não, 3 pontos. Você acha mesmo? Você não acha que Deus sabe todas as coisas um pouco melhor que você? Eu estou fazendo uma pergunta. Você não acha que Deus sabe um pouco melhor que você? Você consegue imaginar o que seria se todo mundo usasse o sexo da maneira como Deus planejou para que fosse usado? Não haveria doença sexualmente transmissível. Não haveria abusos, estupros, pedofilia. Irmão, tem um monte de nome de doença aqui que estava anotado. Eu não vou falar por respeito às pessoas. Que é um monte de coisa feia o nome das doenças. Não haveria prostituição, não haveria adultério, não haveria crianças e adultos sendo molestados, não haveria corações partidos, não haveria lares divididos por conta da infidelidade. Não haveria casamentos forçados, não haveria culpa e nem vergonha. Você não acha que seria muito melhor se as pessoas seguissem o que Deus recomendasse? Observe esses 2 textos. Lamentações 3, a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Salmo 37, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Será que isto mostra que Deus é injusto? Não! Isso mostra que Ele é um estraga-prazer? Não! Deus não é injusto, Ele é compassivo. Para cada não, Ele te diz milhares de sim. Deus não é um Deus de proibição, gente. Ele é um Deus de permissão e Ele quer que você seja feliz. Mas você não está à venda, já pagaram um preço por você. Então Deus não é injusto. Deus não é injusto. Para de pensar que Deus fez isso porque pesou a mão em mim. Deus fez isso porque é injusto. Deus não é injusto. O segundo mito que a gente aprende, Deus é indigno da minha confiança. Gente, presta atenção. Esse mito diz que Deus não merece a nossa confiança. Que Ele mentirá para você. Que Ele é inconsistente. Que Ele é trapaceiro. Que Ele muda a sua maneira de pensar, que Ele age de uma maneira num dia e no outro dia age de outra, que você nunca pode compreender se Ele gosta de você ou não, pois Ele não dirá a verdade para você. Quando Deus olha e a gente diz, Deus não é digno da minha confiança, é disso que a gente está falando. Gente, mas deixa eu te falar uma coisa, esse mito não é de hoje, esse mito é mais velho do que você pensa, porque lá no Jardim do Éden já aconteceu. A Bíblia diz assim, olha aqui para mim. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não vou morrer, porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, vossos olhos se abrirão e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha aqui. Nesse texto, existem 2 fases da tentação. Quais são elas, pastor? Todas as vezes que você for tentado, a tentação acontecerá de 2 formas. Primeiro, Ele colocará dúvida no seu coração. A primeira fase é a dúvida. Você vai duvidar de algo. A segunda fase é a decepção. E depois o engano. A maneira como o diabo tenta você em qualquer área da sua vida é assim. Primeiro, ele tenta fazer você duvidar do que Deus disse. E aí ele olha para você e diz o seguinte:
é verdade que Deus disse que isso é errado? Ou ele diz algo parecido como assim, ó. Será que foi isso mesmo que ele quis dizer quando falou sobre isso? Ou ele usa essa expressão, talvez ele quis dizer isso no passado, mas talvez não seja bem assim agora. E assim o diabo vai tentando pôr dúvida no seu coração. E aí às vezes ele diz assim, ó, bem, ele simplesmente não sabe do que está falando. O diabo sempre oferecerá a você a sua própria mentira, que diz o seguinte, isso não fará mal a ninguém. Pode fazer, porque ninguém vai saber. Todo mundo faz. É só essa vez. Porque o diabo vai te oferecer a mentira, a dúvida e depois a decepção. E o resultado final é sempre o mesmo. Qual, pastor? Você colhe aquilo que você plantou. Então a verdade sobre Deus é indigno de confiança é o seguinte: Deus é um pai confiável e consistente. Gente, Deus não é apenas um pai compassível, ele também é consistente. Você pode sempre contar com ele, pois ele sempre age da mesma maneira que com você. Romanos 11 diz assim, ó, porque Deus não muda a sua maneira de pensar a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Gente, presta atenção. Deus não depende de humor, ele é consistente, ele não varia nas emoções. Nós variamos. Deus não tem dias maus. Deus não é temperamental. Talvez você acordou um dia e disse, bom dia, Deus. Me dê um dia abençoado, cheio da tua presença, que eu seja frutífero hoje, que as coisas aconteçam tudo bem, que seja um bom dia, e não sei o que lá, e Deus fala, olá, falou comigo, uau, vai trabalhar, vai ser uma benção. Aí no outro dia, cara, você acordou atrasado, não ouviu o celular tocar, saiu catando cachorro, cavalo, pôs uma meia de cada cor, uma loucura, entrou no carro, foi tudo atrasado, chegou atrasado, aí no meio do caminho aconteceu um negócio, furou um pneu, você foi levantar para sair, tropeçou, e aí você fica pensando, nossa, hoje Deus não me abençoou. Na nossa cabeça a gente fica pensando, Deus lá do céu, vai cair, vai cair, hein? Vai cair. Deus não é temperamental, gente. Deus não acorda de manhã, Ale, e fala assim, Gabriel, me traz um pilão passado, porque eu não estou aguentando dor de cabeça, hoje eu vou pesar a mão em alguns. É sério. Nós temos essa concepção de Deus. Nós olhamos para alguém crente, que está acontecendo alguma desgraça na vida dele, a gente diz, ó, Deus está pesando a mão. Ó Deus apertando ele. É sério, gente. Se Deus pesar a mão sobre nós, tu acha que a gente aguenta? Irmão, eu posso fazer força no Júlio, vem cá, Júlio. Eu posso fazer a força que eu conseguir, ele não se abaixa, ele não vai deixar. Agora, se fosse Deus, tu acha que ele ia conseguir ficar de pé? Não dá. Deus é consistente. A Bíblia diz que ele jamais volta atrás das suas promessas. A Bíblia relata que ele é completamente confiável. Salmo 59, com o seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro. Por quê? Porque ele é um pai compassivo. Mais que isso, ele é um pai consistente, compassivo, ele não muda. Ele não ama você num dia e no dia seguinte te odeia. Ah, hoje ele vai se ver comigo. Você é assim, eu sou assim, nós somos assim. Por conta das nossas emoções, que o Satanás pôs a mão quando entrou o pecado no mundo. As emoções de Deus estão perfeitas. Deus não tem crise de ansiedade, Deus não tem depressão, Deus não tem síndrome do pânico, Deus não tem síndrome de esqueceram de mim 3, 4, sei lá que filme que é 5. Deus não tem isso. Deus não está, irmão, sozinho numa torre esperando você. Aqui nessa torre, oferta, não está. Mas a gente põe na nossa cabeça que Deus está precisando de... Ai, coitado de Deus, hoje ainda não falei com ele, deve estar chateado. Não importa o que aconteça.
Ele sempre será compassivo e consistente. Irmão, Deus não é como nós. Deus não pensa como nós. Nós estamos corrompidos por conta do pecado. Ele não. Terceiro mito. Deus não se importa comigo. Irmão, a Bíblia vai dizer em Jó capítulo 2, então a mulher disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa Deus e morra. E aí, irmão, a gente desce a lenha na mulher de Jó, a gente desce a maneira da mulher de Jó. Escuta, presta atenção, eu não vou pedir para levantar a mão quem já perdeu um filho aqui, mas só você sabe a dor que é perder um filho. Essa mulher perdeu 10 num dia. 10 num dia. 10 num dia. O menino entra correndo e fala para ele, Jó, seus filhos estavam numa casa celebrando, deu um fogo do céu lá, matou todo mundo. Ela fala, peraí, não sobrou ninguém, nem a casa. Toda a lembrança dos seus filhos foram queimadas, acabou tudo no fogo. Aí tu acha que o psicológico dessa mulher está em sã consciência para dizer, como Jó responde para ela, Deus me deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. A verdade é, Deus é um pai que tem cuidado de nós, teve livramento na tua vida que você nunca viu, e Deus te guardou e te livrou, e você nunca viu. E você está falando, Deus não se importa comigo, é sério que Deus não se importa com você? Quantas orações você já teve respondida? Quantas coisas Deus já fez na sua vida, e você está falando, Deus não se importa comigo? Mateus capítulo 10, o verso 29 diz assim, ó, Ele cuida e está sempre por perto, está escrito, não se vende 2 passarinhos por algumas moedinhas, porém nenhum deles cai no chão sem que isso seja a vontade do Pai. O texto continua e diz assim, ó, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Irmão, ele usa a expressão muitos pardais, porque tem pardal que é caro, irmão, tem pardal que é 15 mil, 20 mil, 30 mil, depende do passarinho, é um absurdo. Você está compreendendo o que Deus está dizendo? Vocês valem muito mais. E aí ele continua, dizendo o seguinte, portanto, não fiquem preocupados dizendo, onde que eu vou arranjar comida, bebida e roupas? Os pagãos estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar em suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as outras coisas. Olha aqui para mim. Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o nosso problema, gente? Em que Deus não se importa comigo? É que nós nunca pedimos ajuda dele para dar o próximo passo. Ricardo, todas as vezes que eu quis fazer algo sem a direção de Deus, eu quebrei a cara. Todas as vezes que eu quis fazer algo sem perguntar para Deus, Marcos, o que fazer, eu me dei mal. Então a nossa questão não é que Deus não se importa comigo, é que nós não nos importamos, João, com a opinião de Deus ao nosso respeito. Deus sempre quis dizer para a gente, Raquel, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo, Edilson? Deus sempre quis dizer, mas a gente nunca quis perguntar, Juan, para ele. Então, Raul, o problema nunca foi que Deus não está nem aí, David, para nós. O problema sempre foi, eu nunca perguntei para ele, pastor Du, o que eu devo fazer de novo? Quarto e último mito para a gente encerrar. É impossível agradar a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de andar com pessoas que você sente que sempre está desapontado com você? Não. Bom, eu não quero andar perto de pessoas que eu penso que estão sempre desapontadas comigo. E se isto é o que você sente sobre Deus, você irá rejeitá-lo. E você não gastará tempo na presença dele. O que é o desapontamento, pastor? Irmão, é você se desapontar com alguma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você já comprou um produto na internet que você achava que era uma coisa, quando você foi fazer, você falou, ih, cara, não é nada aquilo, ó. Que desapontamento. Cara, que triste, mano. Não é nada disso que estava falando lá. No... Desapontado com alguma coisa. Desapontado com algum relacionamento. Alguns de nós aqui
temos visto as coisas dessa maneira. De que forma, pastor? Deus é perfeito e numa escala de 1 a 100, Ele está aqui em cima no 100 e nós não estamos lá, nós estamos aqui embaixo. E aí a gente diz assim, ó, eu estou sempre desapontando a Deus. E aí é o seguinte, como Deus é na verdade? Gente, Deus não é um ser insaciável de louvor. Será que Deus nunca se agrada? Mas a verdade bíblica não é que é impossível agradar a Deus. A verdade bíblica é que Ele é um Pai gracioso. A verdade é que Ele é um Pai cheio de graça. Um Pai gracioso significa que Ele age com base na sua graça. Isso significa que Ele dá a você o que você precisa e não o que você merece. Se todos nós aqui dentro recebêssemos o que merecemos, nenhum de nós estaria sentado aqui. E muito menos eu estaria pregando nesse altar. Mas Deus dá a nós o que precisamos. Por quê? Porque Ele é um Pai cheio de graça. E aí talvez você pergunte o seguinte: Deus, o que eu preciso fazer para ser aceito por Ti? A resposta é o seguinte: nada. Não há nada que você possa fazer para que você seja aceito. Porque a salvação não vem de vós, é dom de Deus. A graça desse Pai gracioso foi que nos alcançou, e é por isso que nós somos salvos. A graça de Deus nos encontrou. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser aceito por Deus? Nada. Você simplesmente aceita a dádiva que foi entregue através de Jesus Cristo. Porque a aceitação não é baseada no seu desempenho. A nossa aceitação é baseada no caráter de Deus. Porque Ele é um Pai gracioso. A Bíblia diz em Efésios 1, antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para pertencermos a Ele, sendo unidos com Cristo, a fim de sermos somente Ele e estarmos sem culpa diante dEle. Deixa eu te dizer algo que vai deixar você chocado. Olha aqui para mim. Deus nunca fica desapontado com você. Deus nunca fica desapontado com você. Você pode estar perguntando, como pode isso, pastor? Eu sinto que eu desaponto a mim mesmo. Isso acontece, porque você não se conhece. Gente, desapontamento significa que alguma coisa que você não estava esperando aconteceu. Sim ou não, gente? Você compra um produto esperando uma coisa, era o que você esperava? Não, você ficou desapontado por quê? Porque não esperou. Você faz amizade com alguém, era uma amizade que você esperava? Era, mas aí não aconteceu, o que você faz? Desapontou. Deus já sabe todas as tolices que nós iremos fazer na vida. Ele já sabe todos os pecados que nós vamos cometer. Porque diz as Escrituras que Ele depositou em seu Filho todo o pecado da nação, do mundo em Jesus. Deus não amou Pimentas, Deus não amou o Brasil, Deus amou o mundo. Então Ele já sabe de todos os pecados que você vai cometer. E eu não estou falando aqui de Armínio, de Calvino, pastor, não é nessa confusão que eu quero que você entre. O que eu quero que você entenda é o seguinte: não é como se ele estivesse esperando isso acontecer. Porque na verdade, não há nada que você possa fazer para ser aceito. Mas é o seguinte, eu e você temos um poder que foi dado por Deus a nós. Qual é, pastor? A liberdade de escolha. Ele já sabe de todas as opções estúpidas que nós iremos cometer. Mas ele disse assim, Orlando, você vai escolher. Você irá escolher. Você vai escolher. Você vai escolher. Você vai escolher. A escolha é totalmente tua. E quando isso acontece, Deus não diz assim, Rodrigo, poxa vida, cara, deu ruim de novo. Deus não fica desapontado.
Por quê? Porque ele já sabia. Mas ele é um Deus tão gracioso, tão perdoador. E aí você está se perguntando, pastor, como é que eu posso agradar a Deus? Se o senhor está falando que Deus não é um Deus que nunca se agrada, e o senhor está dizendo que ele é um Deus gracioso, como é que eu agrado a Deus? Romanos 3 vai dizer, Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Ele faz isso a todos os que creem, pois não há nenhuma diferença entre as pessoas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Irmão, a gente pode cantar aqui, a Maísa podia cantar aqui e desapontar a Deus, porque não cantou com fé. Eu posso pregar, irmão, desapontar a Deus porque eu não estou pregando com fé. Você pode receber a gente na porta e desapontar a Deus porque você não está com fé. Deus não fica preocupado se desapontou ele ou não, não é sobre isso, irmão. Mas é que nós temos fé e é a nossa fé que agrada ao Senhor. Não é porque você serve na igreja. Não é porque você faz. Nós não éramos merecedores, mas a graça dele nos alcançou. É pela graça que somos salvos. É pelo amor deles. Ele, Natan, nos amou primeiro. A verdade bíblica é essa. Ele nos amou primeiro. Conclusão. Deus é imutável. E a Bíblia diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. As Escrituras também dizem que o seu plano é eterno. Lucas 19, que o plano de Deus nunca mudou, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Gente, 2026 anos se passaram. E Deus continua querendo a mesma coisa. O que, pastor? Perdoar os seus pecados e querendo que você se arrependa. O que Deus fez? Se por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, eu não posso infligir a minha palavra. Se um homem pecou, afastou a humanidade de mim, me desligou dos homens, eu vou mandar um segundo Adão, chamado Jesus de Nazaré, que esse será perfeito, que esse levará todos os pecados e todas as dores e todos os problemas de todo mundo, e esse será perfeito e terá poder de perdoar pecados. É sobre essa graça desse Deus, desse Jesus, que eu estou pregando essa noite. É sobre essa verdade que Ele é um Pai gracioso. É esse Pai que nós sempre quisemos ter. É esse Pai que eu sempre quis ter. Deus tem uma missão. Qual é a missão dele? O resgate da sua vida. Muitos de nós temos recebido o Senhor, como eu aqui, muitos outros irmãos. Todavia outros entraram nesse versículo. Qual deles, pastor? Romanos 1. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Deus não obriga ninguém a nada. Deus não é um mito religioso. Ele é uma pessoa que provou o seu amor por nós. Romanos 5 diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus não se preocupa e não se impressiona com a sua performance. Deus não se preocupa e não se impressiona porque você ajuda o necessitado. Deus não se impressiona porque você é melhor com outras pessoas. A verdade é que Ele é o Pai que a gente deveria ter. Pastor, você não sabe o tanto que eu sofri com meu pai. E talvez você até se pergunta: Deus é injusto do tanto sofrimento que eu tive com meu pai.
Deus não é injusto. Deus não é esse Deus que escolheu você para pesar a mão sobre você e falar, eu vou pesar a mão sobre ele. Deus não é indigno da sua confiança. Pastor, Deus não se importa comigo. Pastor, não consigo agradar a Deus. A minha pergunta é o seguinte: quem é Deus para você? Porque se você tiver a visão de um pai que a qualquer momento está pronto para lhe punir, te desprezar e te ferir, não é sobre esse Deus que eu estou pregando. Eu estou falando sobre um Deus que é a verdade, gracioso, bondoso, que nos ama e que é o melhor por nós. Quando as Escrituras diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e Jesus diz, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É como se a gente desse as mãos, dá a mão para a pessoa que está ao seu lado. E é como se eu pegasse na mão do David aqui, e o David na mão da Luane. E eu sou Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Vamos, vocês vão comigo. Ele só abriu o caminho para que eu e você passasse. A verdade aí fora é relativizada. A verdade do cristão é que Jesus Cristo é a pessoa que é a verdade. Eu quero orar com você. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus.